Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 7º ano do Ensino Fundamental, volume 2 de 2021, semana 2. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 2 do PET 2, a gente vai continuar falando sobre o gênero textual conto. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link de uma playlist onde eu apresento algumas histórias ilustradas, alguns contos ilustrados. E no final de cada um desses vídeos, eu apresento algumas questões de interpretação envolvendo os elementos da narrativa. Então, essa é uma sugestão para os professores que queiram utilizar esses vídeos como atividades complementares aqui no segundo bimestre, tudo bem? Então, vamos aqui às perguntas. Primeiramente, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó, A Orelha de Van Gogh, e essa história aqui conta o seguinte: tinha um pai de família que ele era dono de um comércio, e esse dono de comércio tinha uma dívida com um credor que era muito implacável, ele não perdoava ninguém não. Ele estava apertado porque ele precisava pagar esse credor, mas ele não tinha o dinheiro. Aí ele era um homem assim muito culto e muito esperto, muito inteligente. Então, conversando com algumas pessoas, com alguns fregueses, ele descobriu que esse credor era muito fã, admirava muito o pintor Van Gogh. E o Van Gogh, ele teve uma das suas orelhas decepada. Aqui na história fala que foi ele mesmo, o próprio Van Gogh, que decepou a própria orelha e entregou para uma amada sua, né? Aí, sabendo dessa história, o pai do menino, o comerciante, que tinha a dívida, resolveu ir a um necrotério, onde um amigo dele trabalhava, e pedir uma orelha. Arruma uma orelha aí para mim, arranca uma orelha aí de um dos defuntos, olha o desrespeito. E me dá para eu poder resolver meu problema. Aí ele iria colocar essa orelha em um frasco com formol e iria pagar a dívida dele com o credor usando essa orelha. Porque como o credor admirava muito o Van Gogh, se ele tivesse esse objeto, que é único, ele ficaria muito feliz, né? E assim o dono do mercado lá, o pai do menino, foi lá na casa do credor para pagar a dívida dele com essa orelha. E o menino foi junto com ele. Até o momento, o menino estava assim admirando como que o pai dele era tão esperto, tão inteligente. O pai do menino entrou sozinho na casa do credor e o menino ficou lá fora esperando. De repente, o pai dele sai super bravo lá de dentro da casa do credor, gritando, xingando assim, super bravo, super nervoso, decepcionado, e falando assim: mas era a direita ou era a esquerda? Era a direita ou era a esquerda? O que aconteceu? Na pesquisa que ele fez, ele esqueceu de analisar, né, de descobrir se a orelha que o Van Gogh havia decepado, se era a direita ou se era a esquerda. E como o credor era muito fã do Van Gogh, com certeza ele sabia essa informação. Como o pai do menino provavelmente levou a orelha errada, o credor descobriu a farsa, né? Mas ele não falou, a orelha era direita e você trouxe a esquerda. Não, o credor expulsou ele lá da casa dele, jogou a orelha, o vidrinho com a orelha pela janela e expulsou ele de lá. E ele nunca ficou sabendo se ele tinha levado a orelha direita ou se ele tinha levado a orelha esquerda. Ele não tinha essa informação e ele ficou com essa dúvida. E aí o texto termina, o menino assim, dando a entender que ele já era mais velho, né, que ele já era adulto, ele estava, na verdade, contando uma lembrança dele, falando que essa dúvida, se era a orelha direita ou se era a orelha esquerda, continuou na cabeça dele para sempre, porque ele nunca conseguiu descobrir essa informação. Então vamos agora à questão 1. Após ler o conto, responda. Letra A. Quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? É o Moacir Scliar. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Questão 2. Quem são os personagens? Como você imagina cada um deles? Aqui eu coloquei só os 3 principais, tá? O pai, o filho e o credor.
A mãe do menino também participa um pedacinho da história, mas como ela não faz assim muita diferença na narrativa, eu não coloquei ela aqui não, coloquei só os 3 principais. E aqui você vai escrever como que você imagina que cada um deles seja. Então você pode colocar isso aqui do jeito que você quiser. Então isso aqui é só uma sugestão de resposta. O pai do menino, eu imagino um homem de uns 40 anos, com bigode e cabelos um pouco grisalhos. Usa uma boina, colete e mangas da camisa dobradas. Alegre, olhar esperto, otimista na maioria do tempo, generoso, bem-humorado, humilde, porém culto, com grande inteligência, curiosidade e vivência. Credor, gente, é a pessoa para a qual você está devendo alguma coisa, né? A pessoa que você tem uma dívida com ela. Algumas informações aqui eu tirei do texto, né? Como ele ser esperto, inteligente, culto. O filho, eu imagino que seja um garoto de uns 12 anos, se veste como o pai, porém com bermuda, olhos claros como a mãe, curioso, esperto, inteligente, quer ser como o pai quando crescer. Então você pode observar que eu coloquei aqui alguns traços físicos e alguns traços psicológicos. Credor, uns 60 anos, gordo, com bigode, usa suspensório e gravata borboleta, meio careca, mãos lisas de quem nunca trabalhou pesado, herdou algum dinheiro do pai, ar arrogante, se acha muito culto, não é muito bom nos negócios, mas é mão de vaca. Então é esse o jeito aí que eu imagino o credor. Questão 3. Percebe-se que o narrador participa dos acontecimentos e os narra como alguém que acompanhou toda a ideia e execução do plano do pai. Letra A. Como é evidenciada essa participação? É através do uso da primeira pessoa, eu, nós, evidenciando que o narrador é o menino. Então, é o menino depois de adulto contando essa história. Letra B. Retire do texto um trecho que comprova essa afirmativa. Então, você vai tirar lá do texto um pedacinho que comprova que o menino era o narrador da história. Eu coloquei esse trecho aqui, ó. À tarde, fomos à casa do credor. Esperei fora enquanto meu pai entrava. Questão 4. O enredo acontece de forma linear ou não linear? Justifique sua resposta. Linear. Os fatos são apresentados na ordem em que aconteceram. Questão 5. A narrativa se desenvolve em torno de um conflito explícito desde o primeiro parágrafo. Letra A. Que conflito é esse? É o seguinte: o pai do menino não tinha dinheiro para pagar uma dívida a um credor implacável. Esse que é o problema, esse que é o conflito da história. Letra B. O pai tem uma ideia para resolver o problema. Que solução é essa? Em troca do perdão da dívida, o pai iria oferecer uma orelha ao credor, dizendo ser do pintor Van Gogh, a quem o credor admirava. Letra C. O que levou o pai a essa ideia foi a necessidade de ter que dar um jeito de pagar a dívida. Perguntando aqui e ali, ele descobre que o credor gosta do Van Gogh, então tem a ideia de lhe oferecer um item único, supostamente pertencente ao pintor. Letra D. O plano do pai foi bem sucedido? Explique. Não, pois o pai esqueceu de pesquisar se a orelha decepada por Van Gogh fora à direita ou à esquerda. O engano fez com que o credor, grande conhecedor da história do pintor, por ser seu fã, descobrisse a farsa. Questão 6. Você conhece o significado da palavra labirinto? Releia o último parágrafo. Qual o sentido da palavra no texto? Explique. Labirinto é um lugar cheio de caminhos que se cruzam, sendo difícil encontrar a saída. E também é o nome de uma estrutura que fica dentro do ouvido. No texto, significa um enigma não resolvido, uma charada, uma pergunta cuja resposta o menino nunca iria descobrir. A orelha no vidro era à esquerda ou à direita?
Essa dúvida o deixaria para sempre cismado. Questão 7. Examine as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Afirmação 1. No início do conto, prevalecem sentimentos positivos do filho em relação ao pai. Mas no final, o filho decepciona-se com o pai e mostra certa impaciência e inquietude. 2. O narrador conta a história em momento posterior aos acontecimentos. 3. A história se passa na época de infância do narrador. A afirmação correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Todas essas 3 afirmações aqui, são verdadeiras. Elas estão condizentes com o texto. Então, você vai marcar a letra D. Então, é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 2 do PET 2. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar. E a gente se vê na próxima correção. Beijo, tchau!